Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, deixa eu ver aqui. Aula 4. Não, ainda estamos no livro 3, tá? Tá, Júlia? Ainda é o livro 3. A aula de hoje ainda é o livro 3, tá? Que eu pedi para vocês. O que Tá eu pedi bom. aqui? Estudar a apostila, os slides que eu enviei, a videoaula e responder as páginas dos módulos 20, 21 e o módulo 22, tá? Que é o que está aqui. Seguir essas instruções, tá? Os slides estão aqui, enfim. Vamos lá. Quero que todos prestem atenção aqui, por favor, tá? Estamos aqui na aula 4. A aula 4 é a de hoje. Vocês tiveram aí praticamente mais de uma semana para fazerem as tarefas. Porque somente 3 fizeram, né? Porque a Camila fez, mas você não enviou nenhum arquivo, Camila. Não veio nenhum arquivo, tá? Gente, essa aqui é a forma que eu tenho de avaliar vocês. Professor, eu devolvi? Não, gente, assim, somente 2 fizeram mesmo. Não, o Guilherme fez. Guilherme e Maria Clara. A Camila fez, Ah, tá. mas não tá aqui. Tá, ó. O arquivo não veio, tá, Camila? Deixa eu abrir aqui só para confirmar. Não veio. Gente, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm o e-mail. Pelo WhatsApp acho que fica até melhor. Vocês não estão me enviando as atividades e eu vou ter que avaliar vocês. Tem aluno aqui que até agora não me enviou nenhuma tarefa. Não me enviou nem da aula 2, nem da aula 3, nem da aula 1, nem da aula 2, nem da aula 3, nem da aula 4. Tem aluno que está em dia aqui, mas tem aluno que não está enviando as atividades. Hoje, especificamente, somente 2 alunos me enviaram, que foi o Guilherme e a Maria Clara. Professor, Oi. Tá ouvindo? Fala, Camila. Tá ouvindo? Ah, de novo. Tá. E eu preciso que vocês me enviem as atividades, porque ó, tem aluno aqui que está presente, mas não está me enviando. Então, assim, tem aluno que não consegue me enviar pelo Google Sala de Aula, está me enviando pelo WhatsApp. Eu estou considerando? Tô. Né? Duda, você até agora não enviou, nem pelo WhatsApp, nem por e-mail, nem por aqui. Você falou que estava com dificuldade de enviar por aqui. Mas você também não enviou eu tinha enviado por aí hoje. Aí colocou trabalho enviado. Então, mas não está nem aqui, nem enviado veio. O da Camila, ela até clicou enviado, mas não veio o arquivo. O seu não aparece nada, ó. Todos estão bem lentes. Assim, gente, está difícil porque eu preciso avaliar vocês. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque a gente não está se vendo presencialmente. A gente está se falando uma vez por semana. Mas, assim, vocês não estão fazendo. E eu tenho vocês, eu tenho o 9º ano, eu tenho o 7º, eu tenho o 6º, eu tenho os outros alunos da outra escola. Então, eu, particularmente, ó, isso aqui é o controle que eu tenho de vocês, ó, 9º ano, 8º. Eu tenho uma outra planilha aqui da outra escola, que eu dou história lá, ó. É a mesma coisa, também é a mesma coisa com alguns alunos. Somente o ensino médio lá, que, ó, o ensino médio lá pelo menos está ok. Ensino médio lá, ó, eles estão fazendo tudo de uma certa forma. Mas assim, eu preciso avaliar vocês. Eu vou avaliar essa semana e eu não sei o que eu vou fazer. Tá? Tem aluno aqui que não tem uma atividade feita. Então, assim, não que vocês não fizeram, vocês podem ter até feito. Até porque eu já até enviei as correções, né? Quem não fez era só ter pegado a correção e copiar, né? Era para ter feito antes da correção, mas tudo bem. Mas eu já enviei a correção, já tá tudo aí, ó. A aula de hoje, se vocês entrarem aí, ó, na aula 4, eu acabei de postar antes de começar a aula, a correção de hoje, que eu vou fazer. Já tá aqui a correção de hoje. Todas as aulas têm a correção. Só entrar, fazer, tirar uma foto e me enviar. Se não conseguir enviar por aqui, que eu prefiro que vocês enviem por aqui, porque fica mais fácil de eu ver de todo mundo de uma vez. Se não conseguir, envia pelo WhatsApp, mas eu preciso que vocês me enviem. Já estamos na 4ª semana de aula ao vivo e eu preciso avaliar vocês e tem aluno que eu não vou conseguir avaliar. Quer dizer, vou conseguir avaliar, mas dando uma nota baixa. Entendeu? E essa nota baixa é ruim, porque a gente já teve aula, tá? Então, assim, vamos dar um jeitinho aí e resolver isso o mais rápido possível, pessoal. Porque de 8 alunos, temos em 8, cadê 8? 9 alunos. Somente 2 realmente fizeram aqui na prática, me mandaram, né? O Guilherme e a Ana Clara, não tem como, tá? E eu preciso saber aqui, ó, tem aluno vindo todas as aulas, mas não está enviando. Ok? Bom, a aula de hoje era sobre... opa, deixa eu abrir aqui.
Era sobre a regionalização do continente americano. Mandei esse slide aí para vocês, enviei, né, sobre essa regionalização, tá? Esse slide eu expliquei um pouquinho sobre a divisão histórica do continente, tá? O que é uma América anglo-saxônica e o que é a América Latina. Se alguém tiver alguma dúvida na hora dos estudos, por favor, fale comigo, tá? Acho que vai ter dúvida quem leu e quem foi atrás, né? Viu a aula vídeo também. Quem não viu vai ficar meio perdido aí. Mas quem viu e tiver alguma dúvida, pergunta aí, por favor, tá? Que agora é hora de tirar as dúvidas, tá? Desliga o microfone aí de vocês, gente. Peraí que eu desliguei aí. Bom, considerando os aspectos históricos e culturais, temos aí duas Américas, tá? A divisão cultural. A gente vai dividir o continente culturalmente. Então, tem a América anglo-saxônica, tá? Que é essa parte aqui em laranja. Essa América anglo-saxônica, pessoal, deixa eu abrir aqui meu slide que acho que fica melhor. Que o de vocês está dentro do arquivo. Aqui. Essa América anglo-saxônica, tá? É os países que foram colonizados, tá? Pelos ingleses. Então, quando eu falo América anglo-saxônica, é onde a língua inglesa predomina. Se vocês observarem aqui, a América anglo-saxônica, eu tenho os Estados Unidos e o Canadá, tá? Dois países da América do Norte, tá? América do Norte quem é? Quais são os países da América do Norte? Canadá, Estados Unidos e o México. Mas quando eu falo América anglo-saxônica, tem a ver com as questões do idioma. Então, países que falam inglês na América, né? A gente chama de América anglo-saxônica. No caso, dois aqui em cima, que fica na América do Norte, um dos maiores, né? Fala inglês, então eles são América anglo-saxônica. América Latina é aqueles países que têm a língua latina, que é o espanhol, o italiano, o francês e o português, tá? No caso, todo o continente sul-americano com a América Central, e o México entra na América Latina. O que eu quero dizer? Se eu perguntar para vocês futuramente, o México, ele faz parte da América do Norte? Alguém pode me responder se o México faz parte da América do Norte? Sim. Sim. Agora, se eu perguntar, tá correto, o México faz parte da América do Norte na divisão física do continente. Agora, o México faz parte da América anglo-saxônica? Não. Não, porque o México não fala, né? Não tem o idioma inglês. Então, não tem nenhuma interferência aí. Agora, se eu falar que o México faz parte da América Latina, está correto? Sim. Tá. E se eu falar que o México faz parte da América do Sul, está correto? Não. Não, porque ele faz parte da América do Norte. Então, vocês precisam entender. É meio complexo, né? Mas não é tão difícil de entender. Porque a gente divide a América em três. Divisão física. América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte, deixa eu pegar aqui o mapa. Deixa eu ver se tem o mapa aqui. Ó, América do Norte, que está aqui em amarelo. América Central, em vermelho. E América do Sul. Então, vocês observarem, o México faz parte da América do Norte. Tanto que ele faz parte daquele bloco econômico NAFTA, né? Essa é a divisão física. Porém, quando eu falo de América Latina, o México sai da América do Norte e se junta com a América do Sul e a América Central. Porque são países latinos, que falam línguas latinas, né? Que vem do latim. E o inglês não vem do latim, o inglês vem do germânico, né? Germany, né? Ok? Aspecto da formação histórica também sobre colônia de exploração e colônia de povoamento. Tá? O que é, qual a diferença entre uma e outra? Colônia de exploração, onde eu vou sair de uma região para ir para outra, e nessa região de destino eu vou explorar todos os recursos naturais que eu tenho ali. O Brasil é um exemplo disso. O Brasil foi colônia de exploração. Os portugueses não vieram para o Brasil para morarem, para povoar, e sim para explorar. Diferente de colônia de povoamento, que a pessoa sai, né, da sua origem, né, e vai para o seu destino para povoar. No caso aqui, os ingleses. América do Norte, né, especificamente Estados Unidos e Canadá, eles foram uma colonização de povoamento. Ingleses saíram da Inglaterra e vieram morar no continente.
Aqui na América Latina, os europeus não vieram da Europa para morar aqui, sim para explorar essa região, tá? A exploração aqui era mais forte do que o povoamento. O povoamento aqui já é forte. Por isso que a gente tem até essa divisão aí cultural, econômica aí de todo o continente, tá? Aqui fala um pouquinho dos idiomas, tá? Essa divisão aí. Lembrando que na América do Norte, pessoal, eu tenho, na América Anglo-Saxônica, eu tenho inglês, que é a língua predominante, né, na região, mas eu também tenho francês, tá? O francês é o idioma predominante aqui, principalmente no Canadá, na região de Quebec, tá? Quem assistiu a videoaula, que viu nas apostilas e o slide, tá entendendo o que eu estou falando. Alguém tem alguma dúvida? Não, se tiver, tira aí o som e fala, tá? E esse aqui é um resumo aí da regionalização do continente. Com base nisso, eu tenho aí a questão de número 1 da apostila de vocês, tá? A questão diz o quê? Explique os dois tipos de colonização do continente americano e quais regiões cada uma ocorreu. Então tem colonização de povoamento e de exploração. Povoamento, caracterizada pela vinda dos imigrantes para o Novo Mundo. Predomina na América anglo-saxônica, colonizada sobretudo pelos ingleses, como eu tinha falado agora. Resposta estava lá no slide, praticamente, né? Colonização de exploração. Teve como principal objetivo a exploração das riquezas que eram enviadas para a metrópole, tá? Quem colonizou mais essa colônia de exploração? Portugueses e espanhóis, tá? Não que os ingleses não exploraram aquelas terras, tá? Mas eles também povoaram. Eles povoaram mais do que exploraram, ok? Então essa seria a resposta. Eu separei aqui para vocês de povoamento e exploração, tá? Quem colocou diferente aí, por favor, apague e coloque correto. Sendo que essa aqui está bem simples e bem fácil, né? Os dois tipos de colonização. 2. Observe o mapa seguinte e responda. Então, tem um mapa aqui. As respostas estão no mapa, tá? Então, tem aí. A divisão da América na regionalização do mundo norte e sul coincide com qual regionalização do continente? Bom, eu coloquei aqui que esse mapa, nessa divisão, com base nesse mapa, a divisão dele é em questões socioeconômicas do continente americano. Então, tem aqui, ó, coincide com a regionalização socioeconômica do continente americano. Quer dizer o quê? Que esses países, dessa linha imaginária aqui, que está em roxo, acima, ó, dentro dela, são países mais ricos, economicamente falando, mais desenvolvidos. Da linha para baixo, que são esses países mais ao sul, que está em verde, são países subdesenvolvidos, tá? Então, essa aqui, no caso, esse mapa aí está dizendo que essa regionalização foca as questões socioeconômicas, tá? Questões sociais e da economia, ok? B, porque essas regionalizações coincidem? Deixa eu só voltar aqui. Porque ambas utilizam critérios sociais e econômicos, de forma que o norte do mundo e do continente americano correspondem aos países com maior desenvolvimento econômico. Então, a resposta da letra A e da letra B estavam com base nesse mapa aqui, tá? Alguém quer colocar alguma observação? Clara? Duda? Guilherme? Não? Essas questões eu achei bem simples, bem fáceis de fazer, viu? Não sei vocês. Não é porque eu sou professor, porque isso aqui é só olhar um mapa, né, com base aí no contexto da regionalização do continente, dá para responder tranquilamente. Gente, eu vou passar. Não tem dúvidas? 3. A 3, as respostas agora estão nas tabelas, né? Vocês tinham que comparar as tabelas e responder. Analise as tabelas a seguir e responda. É sobre o IDH. Eu tenho aí o IDH dos países de 2018, tá? Ambas as tabelas de 2018. E eu tenho aqui que a tarefa que era para vocês fazerem uma pesquisa e apontar os critérios adotados para estabelecer o IDH. Alguém pode me dizer o que é o IDH? Com as suas palavras? Sem ler o que está escrito aí? Se ninguém se candidatar, eu vou escolher. Luiz, o que é o IDH?
Abre seu microfone. Tá me ouvindo? Maria Clara, tá me ouvindo? Você que eu tô vendo? Sim. Fala o que é o IDH. Acho que o Luiz não tá conseguindo falar lá, o som não tá saindo dele. Eu, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas é o índice de desenvolvimento humano? Isso, Índice de Desenvolvimento Humano. E como funciona o IDH? Com as suas palavras. Eu vou explicar aqui, mas eu só quero ver se a gente bate as ideias. Ah, Ele mede o quê? Qual é a função dele? é medir o desenvolvimento humano dos Ah, países. e em quais áreas, por exemplo? É, educação, renda, saúde. Tá. Quando a gente fala de... Pode desligar o microfone. Quando a gente fala de IDH, pessoal, o IDH, eu coloquei para vocês que ele é calculado com base nos dados da saúde. Quando eu falo em saúde, expectativa de vida é o tempo de vida mesmo. Se a pessoa está vivendo mais tempo em um determinado país, é porque esse país, de uma certa forma, tem um grande desenvolvimento. Tem países que as pessoas vivem em média de 49 a 59 anos. Tá? Muitos países da África, as pessoas não passam de, às vezes, 40 anos de idade, né? 50 anos de idade. Porém, tem países na Europa, por exemplo, que as pessoas passam de 100 anos. Tem gente que morre com cento e poucos anos, né? 105, 107 anos, né? A expectativa de vida é bem grande. Se num país que a expectativa de vida, a saúde é melhor, é porque esse país é mais desenvolvido, o IDH ali é bom. Então, o IDH calcula a saúde, que é a expectativa de vida, a educação, que são as taxas de escolaridade e analfabetismo. Quer dizer o quê? Se a taxa de escolaridade for maior que o analfabetismo, quer dizer que a informação, que o conhecimento está mais avançado naquela região do que em outras, por exemplo. Então, isso é bom, o IDH soma isso, né? E a renda per capita, né? Que é a renda nacional bruta de um país. O IDH é medido de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor seria o seu indicador. Por exemplo, aqui, de todos esses países que temos aqui, qual é o melhor país para se viver hoje nessas tabelas? Alguém pode me dizer aí rapidinho? Que tem o melhor IDH? Canadá, Canadá. E o segundo? Estados Unidos. Estados Unidos. Então, eles estão próximos de 1. Não é 1 ainda, mas falta pouco para se tornar 1. Então, o IDH dos Estados Unidos e do Canadá, segundo essa tabela aqui de 2018, são os dois países com melhor condições hoje para se morar, né? Com base nesses dados aqui. O IDH deles são altíssimos, né? A qualidade de vida ali é ótima. Então, são países desenvolvidos. Quem ficaria aí em segundo plano? Quem seria o IDH médio aí? Se vocês pegarem aqui o IDH médio, eu já tenho aqui entre o Chile e podemos ir até o Brasil. Chile, Argentina, Uruguai, Cuba, México e Brasil são 6 países que estariam ali como países, de uma certa forma, emergentes, né? Não seriam os melhores países para se morar hoje, com o melhor IDH, né? Porém, eles estão um pouco mais da metade. Então, isso é bom também, isso não é tão ruim, tá? Principalmente aqui, no caso do Brasil, que esse número mudou, tá, gente? Hoje, 2020, ele subiu um pouquinho, se não me engano, tá 0,780, se eu não me engano, IDH, tá? Cada ano sobe um pouquinho, mas não muito, né? A ideia é que a gente chegue nos Estados Unidos aqui, né? Mas vamos ver, né? Vamos desenvolver aí dos nossos governos, né? Então, esses 6 países já seriam países de segundo plano, né? Com um melhor IDH. Porém, eu tenho aqui países com IDH baixíssimos, né? Se a gente pegar a Bolívia e o Haiti, eu tenho aqui no Haiti 0,498. Não está nem na metade aí do IDH que é o esperado. Se a gente pegar a Nigéria está até menos que o Haiti, tá? Bem baixo. Então, o IDH é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor é a condição de vida. Hoje, o melhor país, né, no ranking, que tem o IDH melhor hoje do mundo, é a Noruega. O melhor país hoje para se viver é a Noruega. Depois da Noruega, se eu não me engano, é a Islândia, depois a Austrália, que tem os melhores IDHs aí do mundo. Tá? Se alguém não entendeu o que é IDH, por favor, diga agora ou cale-se para sempre. Para sempre não, né? Sobre o assunto.
Todo mundo entendeu? Então, vou passar. Com base nos dados encontrados na questão anterior, indique quais países da tabela apresentam os respectivos índices de IDH. Então, tem IDH alto, médio e baixo. Então, a gente vai pegar aí, ó, IDH alto. Se a gente for pegar aí do alto, a gente pode colocar aqui o Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina e Uruguai. Tem aí um nível mais altos aí. Se a gente pegar aqui, ó, os mais altos, tá? De 800 aí para cima. Se a gente pegar aqui o médio, a gente pega Cuba, México, Brasil e Bolívia, né? Ah, professor, mas Bolívia não está abaixo? É, mas ele não está abaixo de 500, né? Mas ele também não está acima de 700. Mas ele não é tão baixo igual o Haiti. E o Haiti seria o último aqui, o baixo. Então, estaria aí nessa ordem aqui, tá? Uma pirâmide. Ao contrário, decrescente. Ok? C. O que pode justificar os diferentes IDHs observados na América Latina? Sobre os IDHs da América Latina. Então, vamos ver aqui os países da América Latina. Então, Chile, Argentina, Uruguai, né? Os países aqui da América Latina. Como podemos justificar e observar esses IDHs, né? Na região, resulta de fatores históricos que podem ser pontuados pelos diferentes períodos de industrialização. Então, assim, eu quis colocar ok para vocês. Que a justificativa dos diferentes IDHs na América Latina tem a ver com o processo de industrialização. Tem países da América Latina que recebeu um processo rápido de industrialização, como a gente pode observar o Brasil, o México, né, a Argentina, o Chile, mas tem países que não recebeu esse nível, esse processo rápido de industrialização. O Haiti, por exemplo. O Haiti é um país que não é um país industrializado, né? Então, por questões históricas, né? Então, por questões históricas, aí, esses fatores históricos que envolvem aí esses diferentes períodos de industrialização que faz uma diferença aí no DH. Qual é a diferença de países emergentes, desenvolvidos e subdesenvolvidos? Quando eu falo países desenvolvidos, a gente fala que são países industrializados. Quando a gente fala países subdesenvolvidos, países não industrializados. Então, a indústria, de uma certa forma, está inserida nesse contexto. O Haiti é um país subdesenvolvido, porque ele não tem indústrias, né? Não que não tenha, gente. Pode ter uma indústria ou outra, né? Porém, não é um país industrializado igual o Brasil. O Brasil é um país emergente aí, que está em processo de desenvolvimento, mas é um país que cada dia cresce um pouco mais, principalmente no setor industrial. Tá? 4. A industrialização do continente americano não ocorreu ao mesmo tempo e da mesma forma em suas regiões, pois na América do Norte, a região perto do Atlântico se industrializaram primeiro. Tá? Então, a questão certa é a C, porque a região da América do Norte, que é os Estados Unidos e o Canadá hoje, eles se industrializaram mais rápido, né? Porque os ingleses foram para o Novo Mundo, para a América, no caso da América do Norte, para povoar. Eles foram morar, não foram somente explorar, tá? Então, a América do Norte é a região mais industrializada, né? Primeiro aí de todos os restos dos países aí do continente, tá? O módulo 22 fala sobre o poder hegemônico, né, norte-americano. Eu tenho um texto aí que fala sobre as relações comerciais dos Estados Unidos e o El Salvador. Tá? Estados Unidos, América do Norte, El Salvador, América Central. Né? Onde está localizado o El Salvador? Bem simples essa questão. Era para vocês que falarem onde ele está localizado. Quem colocou? Professor, ele está localizado na América Central. Ok. É que eu coloquei aqui de uma forma mais específica, né? El Salvador é um pequeno país localizado na América Central, é banhado pelo Oceano Pacífico, que faz fronteira com a Guatemala e Honduras, e fica próximo a Nicarágua, tá? Era só olhar a posição geográfica, né, do país e escrever, né, igual eu fiz aqui, tá? Quem colocou somente fica localizado na América Central, só completa aí um pouquinho, faz fronteira com a Guatemala, Honduras, é banhado pelo Oceano Pacífico, que isso é muito importante, né? Se a gente pegar o Brasil é banhado pelo Atlântico, pelo Oceano Atlântico, o Atlântico Sul especificamente, né? Já El Salvador pelo Pacífico. Então, a posição geográfica diz bastante sobre um país também, tá? Isso aqui eu já coloquei para vocês, tá, gente? Essa correção. Então, estou passando rápido aqui, mas quem quiser pegar depois lá, para quem não entendeu uma questão, não fez ou quiser complementar. B. Quais significados os valores de importação e exportação do país El Salvador
com os Estados Unidos demonstram. No texto, qual é esses valores de importação e exportação que esses dois países aí juntos demonstram? Eu fiz um resumo aí dessa questão e coloquei. Eles mostram que El Salvador apresenta uma grande relação de dependência com a potência norte-americana. Faltou um acento aqui, vocês colocam para mim depois, tá? Essa dependência significa o quê? Que o país ele é bem dependente, mas ao mesmo tempo ele mantém uma boa relação com os norte-americanos, né? Com os Estados Unidos. C. Que tipo de consequências essas relações comerciais podem trazer para o El Salvador? Com a grande dependência externa, eles têm uma grande dependência interna, né, dentro deles, né, fora do país, fora. O país tem, como os Estados Unidos, como um grande parceiro econômico. Pelo El Salvador ter uma grande dependência na economia, por ser um país pequeno, mas ter uma forte economia ali, os Estados Unidos, de uma certa forma, é um grande parceiro na economia, né, que ajuda ali em investimentos, em tecnologia, enfim, exportação e importação, que faz o país, de uma certa forma, não ser um país desenvolvido, mas ter uma economia bem equilibrada ali nessa parceria. Essas três questões, A, B e C, a base era esse texto aqui, que fala das exportações do El Salvador para os Estados Unidos e vice-versa, tá? Então, a base era ter lido o texto, o conhecimento de vocês também, óbvio, né, dos estudos, para poder responder essas três questões aí da 1. Tá? A 2 fala ainda do IDH, né, sobre o PIB dos Estados Unidos, né, sobre o IDH, os valores do PIB americano em relação aos valores dos demais países americanos. É correto afirmar que, apesar do PIB dos Estados Unidos ser o maior do mundo, né, e muito superior ao PIB dos demais países da região, sendo considerado o maior PIB do mundo, o IDH norte-americano se mantém proporcionalmente dentro da média de outros países, sendo inferior nesse sentido ao de países como o Canadá, por exemplo. Então, mesmo ele tendo o maior PIB aí do mundo, né, o IDH é uma coisa, o PIB é outra. Por exemplo, qual é Ana Maria Clara, você que eu estou te vendo aí, quais são as maiores potências hoje do mundo? As maiores potências? Estados Unidos, China. Rússia. Estados Unidos e China. Rússia. Tá, essas são as maiores potências. Agora diz para mim, eu acabei de falar, vamos ver se você lembra. Qual é o melhor país hoje para se viver hoje com o IDH? Qual é o país que tem o melhor IDH hoje? De todo o país ou da... Não, do mundo. De todo o país, não, de todo mundo. Ou com base naquela tabela. Pega aquela tabela lá como base. Aquela lá é o Canadá. Canadá. Mas o Canadá não é a maior potência do mundo. Quem é a maior potência do mundo é os Estados Unidos do que o Canadá, não é? Sim. O que eu quero dizer com isso? Pode desligar agora. Qual é a comparação? Falar que o melhor país hoje para se viver, que tem o melhor IDH, não quer dizer que seja a maior potência do mundo. Mas também não quer dizer que a maior potência do mundo, hoje, tem o melhor IDH. A ideia é que tenha, né, gente? Mas não quer dizer isso. São regras separadas. Então, quando eu falo que os Estados Unidos ele tem o maior PIB do mundo, mas comparando o IDH com os outros países, ele fica um pouco inferior, é porque são duas coisas diferentes. PIB, Produto Interno Bruto, quer dizer que se o PIB é muito alto, faz o país se tornar a maior potência, não quer dizer que o IDH dele seja bom, tá? Mas aí está ali junto, está ali, de uma certa forma, caminhando junto, tá? Então, por exemplo, a maior potência do mundo hoje, Estados Unidos, mas não quer dizer que o IDH deles é bom. Porém, o Canadá não é a maior potência, porém, do mundo, mas tem o melhor IDH do que os Estados Unidos. Então, a resposta mais correta aqui seria a letra A, tá? 3. A 3 é uma questão pessoal, tá? Quem não fez, né, vai fazer aí, que era para vocês prepararem uma resposta com dados dos colegas e verifique quais as semelhanças e diferenças existentes entre as referências de vocês. Sobre a influência norte-americana. Isso aí é uma coisa simples, né? Por exemplo, nós temos hoje uma grande influência americana aqui no Brasil, tá? Em questões de filmes, em questões de artistas, cientistas, música, né? Tirando aí as músicas sul-coreanas, né? Que a maioria gosta, esses pop sul-coreanos, né? Tá uma febre pelo mundo e no Brasil. Mas se você pegar o Brasil e comparar com os Estados Unidos, o Brasil é uma pequena réplica norte-americana, em todos os sentidos. O brasileiro gosta de séries, gosta de filmes, música, literatura, artes, né? Os artistas de Hollywood, né? De uma certa forma, né? As músicas pop norte-americana.
influencia bastante. Então, era para vocês fazerem aí uma pesquisa, né? Conversar com os colegas de vocês, não da sala de aula necessariamente, mas, enfim, para poderem responder essa questão, né? Comparar as respostas, né? Como vocês acham aí que a influência norte-americana interfere no nosso dia a dia? Alguém chegou a fazer essa, só para eu ter uma ideia? Vocês estão tão quietinhos. Ninguém fez essa? Gente, ninguém fez essa? Professora, essa eu não fiz. Não? Mas fala aí para mim, qual é a influência cultural que os Estados Unidos têm sobre nossas vidas, ou sobre a sua vida? Hein, Guilherme? Você assiste filme? E a maioria deles são filmes de onde? Eu não estou ouvindo. Foi agora? Agora Posso foi. falar, professor? Peraí, deixa o Guilherme falar. A maioria dos filmes são americanos. Americanos, né? E você concorda comigo que todo filme americano, de uma certa forma, tem uma pequena influência norte-americana no filme? Porque se é americano, a mesma coisa é o filme do Sim. Brasil. Se você vai Sim. fazer um filme do Brasil, você é brasileiro, óbvio que você vai defender a sua cultura, vai defender as suas ideias, né? O seu pensamento cultural brasileiro. Isso vai ser vendido lá fora. Então, os outros países, né? Os estrangeiros que assistiam um filme brasileiro, vai ter uma referência brasileira. Oi, oi, Mari. Não, eu ia falar isso. Ah, você ia falar isso? Igualzinho eu? Aham. Ah, tá. Então tem uma grande influência aí. Tanto que vocês pegam filmes aí norte-americanos sobre guerras, né? Que os Estados Unidos sempre foi envolvido, os Estados Unidos sempre sai como herói, né? Nos filmes norte-americanos. Então a gente vê os Estados Unidos como a maior potência, como, né? Ele usa o cinema principalmente para isso. Cinema, música, né? Se vocês derem uma lida depois na tradução do hino nacional norte-americano, a letra foi composta através da Guerra Civil norte-americana, né? Então, é um hino, assim, de revolução, de, né, dependência, enfim, tá? Tem uma grande influência aqui para nós. Tanto que até a nossa bandeira, não atual, mas as primeiras bandeiras do Brasil, se vocês pegarem aí, foram baseadas no formato igual a bandeira dos Estados Unidos, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Até na bandeira, ó. Ó, todo mundo sabe qual é a bandeira dos Estados Unidos. Eu vou pegar a do Brasil, ó. A bandeira de São Paulo. Tá carregando. Ó, a bandeira do estado de São Paulo. Ó como é a bandeira do estado de São Paulo. Ó o formato dela. Se você pegar aqui, ó, Estados Unidos, não é parecida? Pouco, né, gente? Assim, 60%, 70% aí o formato, né, é bem semelhante. Ok? Pessoal, para só finalizar aqui, senão não vai dar tempo, tá? Essa questão aqui é pessoal, o que vocês acham de influência? Tá bem nítido aqui a pergunta, então quem não leu, por favor, leia e responda. E a 4, né, que é uma consequência aí da 3, diz: quais consequências a política da boa vizinhança adotada pelos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX trouxeram para os demais países do continente americano? Essa política da boa vizinhança, como ele influenciou muito nas questões culturais, ele manteve uma política de boa vizinhança. A gente tem que ter uma boa política aí com os vizinhos, né? Então tá aí, ações no campo comercial e financeiro, na saúde, nas comunicações e nas relações culturais entre os Estados Unidos e os demais países do continente, tá? Essa aí é a resposta mais próxima da 4, tá? Gente, o que eu quero de vocês? Para a semana que vem eu já postei aí a aula 5, tá? A aula 5 já está colocada aqui, ó. Opa. A correção já está aqui, já coloquei a correção na aula 4. Preste atenção aqui na aula 5. A aula 5 é para a semana que vem. A aula 5, a 2 já fizeram, tá? A aula 5 a gente já, de uma certa forma, vai finalizar aí a apostila 3, o livro 3. Então, são 2 módulos aí.
só para finalizar esse tema, a regionalização aí do continente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu coloquei aqui um slide para vocês, 2 aulas vídeos aí para vocês assistirem. As aulas vídeos estão pequenas, não estão longas, então dá para assistir tranquilamente, tá? E dúvidas, se tiverem, vocês vão passando aí para mim. Tá bom? E não esqueçam de me enviar as atividades, tá? Principalmente quem não enviou, a Cleo, a Duda, o Luiz, que não enviou nenhuma até agora. Luiz, eu preciso das atividades de vocês. E os demais que estão devendo as atividades de hoje, por favor, colocar aí hoje. Quem não conseguir enviar pelo Google Sala de Aula, me envia